sucessão testamentária. Então, nós vimos toda essa primeira parte relativa à sucessão legítima e agora nós iniciamos a sucessão testamentária. Então, nós vamos ver hoje as disposições gerais e as formas ordinárias de testamento, que são essas três aqui, certo? Essa é a matéria de hoje. Muito bem. Uma sucessão testamentária, rigorosamente falando, seria uma sucessão em que todo o patrimônio seria dividido através do testamento. Então, a sucessão testamentária seria aquela partilha realizada conforme o testamento. O que acontece, na verdade, é que sucessão testamentária pura é mais difícil de acontecer. O que normalmente acontece são sucessões mistas, inventários de sucessões mistas, parte legítima e parte testamentária. Isso se dá pelo fato de que vocês conhecem que quando uma pessoa tem herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge, essa pessoa só pode dispor em testamento de, no máximo, 50% dos seus bens, que é a parte disponível. Então, a imensa maioria das sucessões que envolve testamento, na verdade, são sucessões mistas, porque parte é por testamento e parte é através da ordem de evocação hereditária, através das normas legais que definem quem são os herdeiros e quanto cada um vai receber. Mas a gente tem a mania de chamar isso de sucessão testamentária quando envolve testamento, embora a realidade é que, na maioria das vezes, também vai envolver sucessão legítima. Bom, o fato é que, se quer chamar de sucessão mista ou sucessão testamentária, não faz diferença. O fato é que sempre haverá testamento quando envolver, logicamente, uma sucessão testamentária, haverá um testamento válido e eficaz. Então, nós vamos tratar de algumas disposições gerais, algumas regras gerais, que são importantes vocês conhecerem para prosseguir com a matéria. O primeiro é o conceito a respeito de testamento. O testamento é um ato unilateral, gratuito, revogável, personalíssimo e com efeitos pós-morte. Ele é unilateral porque é somente o testador que assume as obrigações. É só ele que assume obrigações. Então, a parte beneficiada não assina o testamento concordando com o que a pessoa quer fazer, com as obrigações que a pessoa quer fazer. Então, quero doar alguma coisa para você e faço isso através de testamento. Né? Você não participa desse testamento e nem vai dizer se quer ou não quer receber a coisa no testamento. Você vai falar se quer ou não quer receber essa herança lá no inventário, na hora da partilha. Mas do ato jurídico do testamento você não participa, o beneficiário não participa. Portanto, ele é um ato unilateral. Ele só cria obrigações contra o testador. Só cria obrigações para o testador, certo? Que, em última análise, viram obrigações do espólio daquela pessoa, porque aquela pessoa, logicamente, não existe mais com o falecimento, e essas obrigações acabam sendo assumidas pelo conjunto do seu patrimônio, que nós denominamos de espólio. O testamento também na sua essência, um ato gratuito. Né? Ele não impõe obrigação da outra parte e nem impõe pagamento de nenhuma espécie da outra parte. Embora você possa criar cláusulas restritivas dentro das disposições testamentárias. Embora você possa criar cláusulas condicionais dentro das disposições testamentárias. Quer dizer, como é um ato de liberalidade, você pode dizer assim, olha, deixo uma casa para fulano de tal com cláusula de incomunicabilidade. Quer dizer, se ele casar em comunhão universal, ou mesmo casando em comunhão universal, essa casa que eu doei, que eu deixei em testamento, não se comunicará com seu cônjuge ou com seu companheiro. Então, eu posso inserir essa cláusula, mas isso não torna o contrato oneroso. O contrato continua gratuito na sua essência, quer dizer, o ato jurídico do testamento continua gratuito na sua essência, certo? A mesma coisa, eu posso estipular condições.
Ele vai receber essa casa desde que ele esteja formado na faculdade, desde que ele tenha feito isso, desde que ele tenha completado 30 anos. Enfim, eu posso estipular condições também resolutivas ou suspensivas nas disposições testamentárias. Então, embora eu possa criar condições ou restrições, isso não onera o contrato. O contrato continua sendo absolutamente gratuito, ou o ato do testamento continua sendo absolutamente gratuito na sua essência. A terceira característica do testamento é a mais importante de todas elas. Ele é um ato revogável. Eu posso fazer quantos testamentos eu quiser e posso revogar quantas vezes eu quiser, todos eles ou parcialmente, como eu quiser, certo? Basicamente, o sistema de revogação de testamentos, ele funciona como o sistema de revogação legislativa. Quer dizer, eu posso ter vários testamentos que tratem de assuntos diferentes e todos eles vão valer. Eu posso ter 3, 4 testamentos válidos que vão produzir seus efeitos. Se cada um trata de um tema diferente, por exemplo, no testamento 1, eu digo que deixo a casa da praia para fulano. Depois, no testamento 2, eu digo que deixo a poupança para Beltrano. Aí, no testamento 3, eu digo que quero ser enterrado em tal cidade, eu quero ser cremado. Enfim, eu posso tratar de assuntos diferentes em testamentos diferentes. E aí todos vão valer. Não haverá diferença nenhuma entre eles. Todos vão ter o mesmo valor, a mesma eficácia, certo? Mas posso também tratar do mesmo tema em testamentos diferentes. E aí, como é a regra legislativa, vai valer o testamento mais novo. Então, eu digo no testamento que eu fiz no ano de 2000, deixo a casa da praia para João. Aí, em 2010, eu faço outro testamento e digo, deixo a casa da praia, a mesma casa da praia, para Maria. Logicamente que, se eu tenho 2 testamentos que se contradizem, valerá o testamento mais recente, que vai revogar tacitamente o anterior, certo? Assim como eu posso também inserir cláusulas revogatórias expressas, dizendo claramente no testamento que revoga-se o testamento feito em tal data, ou revogam-se todos os testamentos anteriores, certo? Quando você faz vários testamentos ao longo da sua vida, sempre a melhor alternativa do ponto de vista da execução da sua vontade é você colocar no testamento mais recente, no último que você fizer, uma compilação de todos os anteriores que você quer manter e a cláusula revogando os anteriores. Então, você repete tudo que estava nos anteriores, você repete no mesmo documento, ao invés de deixar vários testamentos diferentes para serem executados, o que dá um enorme trabalho depois. O ideal é você compilar toda a sua vontade escrita em todos aqueles testamentos anteriores no último, repetindo tudo no último e colocando lá no final. Revogam-se todos os testamentos anteriores. E aí você vai saber que aquele testamento é o que vai valer e aquele único testamento, o último, é o que vai ser executado, certo? Então, quando você faz um testamento, como ele é um ato revogável, ele não gera direito adquirido para ninguém, ninguém tem direito adquirido e ninguém tem expectativa de direito em relação àquilo que está previsto no testamento, certo? Bom, ponto, nova linha. Exceção à cláusula testamentária que reconhece um filho é uma cláusula irrevogável. A única cláusula testamentária irrevogável é a cláusula que reconhece um filho, certo? Então, se você faz um testamento e lá pelas tantas reconhece expressamente um filho, você pode até revogar o testamento inteiro, mas aquela cláusula não será revogada, certo? Então, o testamento é um ato revogável por natureza, porém, a cláusula de reconhecimento de filho é uma cláusula irrevogável. Testamento também é personalíssimo.
essa é uma das maiores garantias de que o testamento representa efetivamente a vontade do testador. E, né, como garantia de que esse testador não recebeu nenhum tipo de pressão, influência ou coação de qualquer espécie para fazer aquele testamento e para constar o que ele constou no testamento, certo? Se vocês lembrarem, quando nós tratamos da indignidade, lá no inciso 3º do 1814 do Código Civil, está entre as causas da indignidade interferir nos atos de disposição de última vontade de outra pessoa, ou seja, interferir na feitura de testamento de outra pessoa, certo? Então, é tão grave essa interferência na vontade de alguém que faz testamento que é uma das causas de indignidade que leva, ou que pode levar, à exclusão da sucessão. E mais, o testamento é tão personalíssimo que ele não admite nenhum tipo de assistência, a ponto do legislador optar por atribuir ao jovem de 16 anos plena capacidade para fazer testamento. Vocês sabem que, como regra, uma pessoa de 16 ou 17 anos, ele tem relativa capacidade. E para a prática dos atos civil, dos atos da vida civil, ele precisa de assistência daquele que é o seu responsável. Muito bem, o testamento não permite nenhum tipo de intervenção, então não permite nenhum tipo de assistência. Aí o legislador tinha duas opções: ou ele considerava plenamente capaz para fazer testamento só a partir dos 18, ou ele considerava a partir dos 16. Foi o que ele fez lá no artigo 1860. Ele atribuiu plena capacidade aos 16 anos de idade. Então, uma pessoa com 16 anos, embora eu na prática nunca tenha visto isso, uma pessoa com 16 anos pode fazer um testamento, certo? Mais ainda sobre a qualidade de ser personalíssimo. É bastante comum a ideia de que um casal queira fazer um testamento, certo? Esses testamentos em conjunto não podem ser realizados. Então, não pode haver testamento de duas pessoas na mesma cédula. Seria um testamento nulo, porque ele tem que ser feito necessariamente por cada um. E também existem situações em que são feitas duas cédulas, mas a condição de serem feitas uma atrás da outra, com as mesmas testemunhas, do mesmo local, no mesmo tabelionato, por exemplo, certo? Com as mesmas pessoas, até com a presença do outro cônjuge, já pode interferir na qualidade e na exigência de ser personalíssimo. E se for demonstrado que a presença do outro cônjuge no local determinou que o testador fizesse um testamento não segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade do outro cônjuge que determinou a realização da cédula, o testamento também é nulo, certo? Também é nulo ainda os chamados testamentos correspectivos, ou seja, quando eu faço um testamento impondo como condição para o recebimento de uma herança que a outra pessoa faça um testamento dizendo isso, isso e isso. Quer dizer, se eu digo assim, ó, deixo para fulano de tal 100 mil reais, desde que ele faça um testamento deixando o seu carro para Beltrano, bom, então eu estou determinando que aquele fulano faça um testamento do modo como eu quero, certo? Então, aquele testamento feito por aquela pessoa do modo como eu quero é um testamento inválido. Inválido, certo? Porque eu estou interferindo na vontade dela, estou determinando como ela deve fazer um testamento e, portanto, ela fez o testamento segundo o que eu determinei para receber a herança, e não por vontade, não porque ela queria fazer o testamento daquela forma, certo? Isso é chamado de testamento correspectivo. E o testamento conjuntivo ou conjunto é aquele em que duas ou mais pessoas fazem a mesma cédula.
também são testamentos nulos. E a última característica ou qualidade do testamento é que ele só produz efeitos após a morte do testador ou a partir da morte do testador, certo? Então, qualquer disposição testamentária, mesmo uma disposição de reconhecimento de filho, por exemplo, ela não produz efeitos de imediato. Ela só vai começar a produzir efeitos a partir do momento em que essa pessoa venha a morrer. Então, enquanto a pessoa não morrer, nada do que está escrito ali produz efeitos no mundo jurídico. E também, por conta disso, não cria expectativas de direito e muito menos direitos adquiridos sobre o que está ali escrito, certo? Então, lógico, uma pessoa que fica sabendo de um testamento que o pai ou a mãe o reconheceu, ele pode utilizar isso desde logo como uma prova numa investigatória, mas ele não pode levar o testamento para registro no registro civil. Ele só pode levar esse testamento para averbação no registro civil no momento em que a pessoa, o testador, venha a morrer. Então, eu tinha dito isso numa outra oportunidade e repito agora. O testamento é um ato, na sua natureza, do direito obrigacional. Ele é um ato de natureza obrigacional. Ele é uma doação com efeitos pós-morte. Você tem a doação em vida e você tem a doação pós-morte. A doação em vida é o que nós várias vezes discutimos ali no que se referia às colações, e a doação pós-morte é o testamento em si. Certo? Muito bem. Do testamento, na imensa maioria dos casos, eles tratam de questões patrimoniais. Deixa isso para fulano, deixa aquilo para Beltrano, divide a herança dessa forma, né? Na maioria das vezes, a imensa maioria das vezes, questões patrimoniais. Mas não é só. Um testamento também pode tratar de questões extrapatrimoniais. O próprio reconhecimento de um filho é uma cláusula, é uma disposição extrapatrimonial, porque, embora possa ter efeitos patrimoniais, ela é, em sua essência, extrapatrimonial. Por que eu digo isso? Porque eu posso reconhecer um filho e não ter patrimônio nenhum para deixar de herança para ninguém. E, mesmo assim, posso fazer um testamento reconhecendo um filho. Então, a cláusula ou a disposição de reconhecimento de filho é extrapatrimonial. A mesma coisa, disposições, por exemplo, relativas a enterro, aonde eu quero ser enterrado, se eu quero ser cremado, se eu quero que meus órgãos sejam doados, enfim, todo esse tipo de disposição também pode ser inserido em testamento sem nenhum problema, certo? A respeito de doação de órgãos, existe o que nós denominamos de testamento vital. O testamento vital seria um documento para ser apresentado ainda em vida para médicos, hospitais, clínicas, com a sua intenção a respeito do fim da sua vida, certo? Ali você pode inserir disposições dessa natureza. Por exemplo, que você não quer tratamentos médicos apenas que prolonguem a sua vida sem determinadas qualidades, sem determinadas condições para que você possa viver. Ali você pode determinar doação de órgãos, enfim. Isso nós chamamos de testamento vital, mas nada impede que essas disposições sejam inseridas também num testamento normal, certo? Só houve essa diferença de chamar testamento vital exatamente por essa ideia de que ele poderia, então, produzir efeitos desde logo, poderia ser apresentado desde logo para ser executado desde logo, certo? Então, um testamento tem, sim, conteúdo patrimonial, sem dúvida, é isso que você vai encontrar na maioria das vezes, mas também permite conteúdo extrapatrimonial. Pois não, Jefferson? Ô, professor, mas assim, ó, como é que eu vou elaborar a pergunta? O que quiser. Sobre a doação ali, né, dos órgãos. Isso não é... Eu preciso fazer um testamento, porque não basta só eu dizer, olha, eu quero ser doador e deixar com, digamos, se eu sou casado, deixar com minha esposa, se eu sou um filho solteiro, deixar com minha mãe, meu pai.
É preciso não, ou tem essa necessidade, teria, não sei se eu consegui, assim... Sim, eu acho que eu entendi o que tu queres questionar. Veja só, do ponto de vista médico, a decisão sobre doação de órgãos é dos seus familiares, certo? Certo. Então, se você nada disser a respeito, seus familiares é que vão decidir sobre o assunto. Se você deixar por escrito, a sua vontade que deve prevalecer sobre a vontade da sua família. Se você não deixar nada escrito, é a vontade da sua família que vai prevalecer sobre a sua. Então você diz, por exemplo, para o seu cônjuge, eu quero doar os meus órgãos. Chega na hora, a pessoa não tem coragem, os seus órgãos não serão doados. Sem autorização do seu cônjuge, o hospital, o médico, não vai proceder à retirada dos órgãos. Compreende mais ou menos onde eu quero chegar? Sim. Agora, se Não, você faz um testamento vital, um documento, então, com base nesse documento, o médico está autorizado a proceder retirada de órgãos, né, interrupção de tratamentos apenas procrastinatórios de vida e assim por diante. claro. Não, certo. Ok. Nesse sentido, né? O testamento vital funciona nesse sentido. E não só a doação de Uhum. órgãos, mas muito utilizado na questão da... Porque a eutanásia não é permitida no Brasil, né? Oficialmente não existe eutanásia. Mas Isso era... o Conselho Federal de Medicina aceita a vontade da família no prolongamento indefinido da vida de um paciente que, por exemplo, não apresenta mais condições ou qualidade de vida mínima, certo? O Conselho Federal entende que um médico que interrompe um tratamento que apenas leva a um prosseguimento de uma vida sem qualidade não comete nenhum delito do ponto de vista ético, certo? E do ponto de vista do direito penal, também não é considerado nenhum tipo de homicídio o médico interromper, a pedido ou determinação da família, qualquer tipo de tratamento que apenas prolongue uma vida sem qualidade. Certo? Isso era essa era outra dúvida quanto à questão de, por exemplo, eu fazer um testamento dizendo, olha, caso eu sofra algum acidente e tal, eu fique com morte cerebral. Eu não quero ficar, sei lá, X tempo, X meses, X anos sobre, né, vivendo de aparelho. Eu posso solicitar que seja desligado, não dê prosseguimento a esse tratamento. Eu Sim. imaginava que seria uma eutanásia daí. Não. Sim, você pode solicitar isso no chamado testamento vital. Ou se você não determinar isso em nenhum documento, a sua família pode tomar essa atitude e essa interrupção realizada pelo médico ou pelo hospital não resultará em nenhum delito de ordem ética e nenhum delito de ordem penal. Certo. Obrigado. Especialmente no seu exemplo, né? Quando você ainda deixa bem claro que houve morte cerebral, por exemplo. Aí já fica muito claro, né? Mas mesmo quando não há morte cerebral, né? Vamos supor uma pessoa por uma tragédia qualquer fica tomada com câncer, né? Um câncer daqueles cânceres assim que invadem o corpo inteiro e começam a atingir todos os órgãos, certo? E aí a pessoa não tem mais nada a fazer a não ser tomar morfina, por exemplo, né? Aí tratamentos paliativos que não levem à recuperação do paciente podem ser interrompidos sem qualquer problema. A Jolise pergunta, mas nesse caso, qualquer documento pode servir? Sim, qualquer documento autêntico pode servir. No caso, é até mesmo para doação de órgãos, sim, qualquer documento é aceito. Sem dúvida nenhuma, qualquer documento é aceito. Os documentos que tratam do final da vida, nós chamamos de testamento vital, Jolise. Exatamente por isso. A doutrina acabou adotando um nome para esses documentos que podem ser feitos tratando especificamente desse assunto. Mas sim, você tem razão, qualquer documento autêntico pode ser feito nesse sentido, manifestando a vontade da pessoa. Certo?
Sim, o testamento vital é um documento simples, né? Não é um documento também que tem alguma forma exigida por lei. Não tem, certo? Então, basta elaborar o documento declarando a sua vontade em relação ao final da sua vida. Basicamente isso. E aí passou a se denominar esses documentos de testamento vital. Embora ele não tenha a figura do testamento na sua forma, ele não é um documento que exige as formas e os requisitos de um testamento que nós vamos ver, né? E até mesmo ele não é para produzir efeitos pós-morte, ele exatamente é para produzir efeitos enquanto você estiver vivo, e acabou se denominando testamento vital para tratar justamente desse assunto. Bem interessante mesmo o tema. Certo? Alguma outra dúvida? Tá bem. Da minha parte, ok. Tá, tá bem. Não tem por que agradecer, minha obrigação. Então vamos lá. A ideia de um testamento, então ele pode ter o conteúdo patrimonial ou extrapatrimonial, como eu disse. A ideia de um testamento é que ele possa ser executado, possa ser cumprido, possa ser alcançada a vontade do testador. Lógico, é para isso que se faz um testamento, para que a minha vontade seja obedecida, seja cumprida de acordo com o que eu disse. Ocorre que muitas vezes não fica claro o que você quer dizer. Você pode formular disposições incompletas, obscuras, de difícil interpretação, que exijam discussões a respeito daquilo que realmente você queria fazer, e por conta disso existem regras de interpretação testamentária. Estão lá nos artigos 1899, 1902 e seguintes do Código Civil. São várias regrinhas simples, normalmente regras utilizadas em qualquer tipo de interpretação, né, como regras de interpretação sistemática, né, teleológicas, da vontade do testador e assim por diante. Mas existem sempre situações que podem causar essas dúvidas. O importante a respeito da interpretação testamentária, o mais importante a respeito disso, é entender que nós temos que dar, de alguma forma, validade e eficácia à vontade do testador. Nós temos que encontrar, naquela disposição, uma forma que ele produza efeitos, certo? Porque, obviamente, o testador não está mais ali para dizer o que queria, o testador não está mais ali para refazer a cláusula ou refazer o documento. Então, entre a saída preguiçosa de simplesmente não executar aquela cláusula porque não se entendeu, ou não se executar aquela cláusula porque existem interpretações diversas, e dar a ela uma interpretação, a opção é sempre dar a ela uma interpretação exequível, uma interpretação que possa ser executada. Por exemplo, deixo 5 mil reais ao Zé. Eu coloco isso no meu testamento, certo? Quem é o Zé? Ninguém sabe quem é o Zé. Então, a primeira saída mais preguiçosa é dizer, não, eu não posso, não tenho como cumprir essa disposição porque ninguém sabe quem é o Zé, né? Ou porque ele conhece 3, 4, 5 Zés diferentes, certo? Não é isso que se faz. Se tenta encontrar o Zé para quem ele queria deixar aqueles 5 mil reais. E aí se pode utilizar todo tipo de prova para se chegar na ideia clara de que ele queria deixar aqueles 5 mil reais para o José Pinto de Moraes, que é o Zé que ele dizia e colocou no testamento, que ele chamava de Zé, que ele tinha prometido ajuda, que ele já tinha dito que tinha sido beneficiado no testamento, coisas do gênero. Qualquer tipo de prova pode ajudar o juiz a decidir qual será a interpretação oficial daquela disposição testamentária, certo?
Então, se eu tenho como identificar a pessoa, eu vou identificar a pessoa. E assim, portanto, todas as demais disposições. As regras de interpretação são regras, às vezes, muito simples também, né? Por exemplo, se ele diz assim, deixo 5 mil reais para as minhas sobrinhas, né? Aí uma discussão interessante de gênero, né? Deixo 5 mil reais para as minhas sobrinhas. Nós vamos interpretar que são as sobrinhas. Agora, se ele diz assim, deixo 5 mil reais para os meus sobrinhos, se vai entender que são os sobrinhos e as sobrinhas, né? Vejo que interessante essa interpretação quando se discute muito hoje a questão de gênero. Mas, do ponto de vista do português, do nosso idioma, ele considera-se também abarcado pelo masculino e feminino. Então, por essa questão, também assim se interpreta o testamento, como de resto, legislação, contratos, etc. Então, assim por diante. Cada forma, cada disposição testamentária, cada forma como o testador colocou, se tenta tirar dali algum efeito, alguma vontade que possa ser executada. E não simplesmente dizer, não dá para entender quem é o Zé, não dá para entender isto ou aquilo, e simplesmente eu vou deixar de executar a vontade do testador. Certo? Então, sempre na interpretação testamentária, a regra é dar eficácia à vontade do testador. Tentar, de todas as formas, descobrir o que o testador queria dizer e tentar, de todas as formas, executar a vontade do testador. Certo? Muito bem. Quando nós falávamos lá na sucessão legítima, a respeito do princípio da Saisin, se vocês lembram bem, nós discutimos exatamente a legislação a ser aplicada na sucessão legítima. Pois bem, aqui na sucessão testamentária, nós voltamos a esse assunto. Qual a legislação a ser aplicada quando se tem testamentos? E a regra é bastante simples de se entender. Você aplica a lei vigente no dia em que foi feito o testamento para saber se o testamento é válido, se ele obedeceu os requisitos legais, se ele obedeceu às exigências legais formais, de forma, solenidade, etc. Então, você vai buscar a lei vigente no dia que foi feito o testamento para dizer se aquele testamento obedeceu às exigências legais para a sua validade. E você vai buscar a lei vigente no dia da morte do testador para os efeitos a serem produzidos pelas disposições testamentárias. Quer dizer, a verificação de forma e solenidade, a lei do dia que o testamento foi feito. E, para saber quem é herdeiro e quanto cada um vai receber, a lei vigente do dia em que o testador morreu. Tanto é assim, né, que o herdeiro testamentário ou legatário tem que existir no dia da morte do testador. Não existe na sucessão testamentária nenhuma espécie de representação. Não existe direito de representação. Portanto, não existe herdeiro testamentário pré-morto ou legatário pré-morto que seja representado, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, de nenhuma forma, certo? Então, aquele herdeiro testamentário que você nomeou no testamento, ele tem que estar vivo no dia que o testador morrer. Aquele legatário que você nomeou no testamento tem que estar vivo no dia que o testador morrer. Tem uma exceção, que é o caso da criança em gestação ou até mesmo dos embriões excedentários, embriões criopreservados, congelados, que não estão em gestação, a quem eu posso efetivamente atribuir direitos testamentários através do que nós denominamos de fideicomisso. O fideicomisso é um sistema em que eu deixo os bens para alguém
que está vivo, que vai receber, e que vai repassar esses bens a uma prole eventual. Essa prole eventual pode ser minha, inclusive. Pode ser uma prole minha, através desses embriões excedentários, ou mesmo uma prole de outra pessoa que eu determinar, certo? Nós vamos ter oportunidade de retomar o assunto da prole eventual, mas é uma exceção a essa regra, de que o beneficiário do testamento tem que estar vivo. Então, voltando, para saber se o testamento obedeceu às exigências formais, eu verifico a lei do dia que ele foi feito. Para saber se ele vai produzir efeitos, ou quais os efeitos que ele vai produzir, eu verifico a lei do dia que o testador morreu. Certo? Muito bem. Olhem só. Ali, a capacidade para fazer o testamento é verificada no momento da feitura da cédula. Certo? E a capacidade para receber por testamento no momento da morte do testador. Então, se eu posso ou não fazer testamento, eu verifico isso no dia que eu fiz o testamento. Se eu posso ou não receber, se eu posso ser beneficiado ou não, eu verifico isso no momento da morte do testador. Certo? Vou dar o exemplo. A lei não permite que você deixe uma disposição testamentária para um amante seu, uma relação paralela ao casamento. A lei não permite, a lei veda a possibilidade de você beneficiar o seu amante, certo? Muito bem. Mas se no dia da sua morte aquela pessoa não detém mais essa condição, você já não tem mais com essa pessoa nenhuma relação de natureza afetiva, ela tem sim, ou essa pessoa tem sim capacidade para receber por testamento, certo? É um exemplo para dizer em que o momento da morte do testador é que define se aqueles herdeiros e legatários poderão ou não receber por testamento. No que diz respeito à capacidade, além dos 16 anos que nós já vimos, onde a pessoa, o jovem com 16 anos, não terá nenhum tipo de assistência para fazer o testamento, justamente porque o testamento é um ato personalíssimo. Além dos 16 anos, também o pleno discernimento para o ato é requisito indispensável. O que é o pleno discernimento para o ato? O pleno discernimento não é apenas a capacidade civil. Lógico, uma pessoa que não tem capacidade civil também não tem capacidade para fazer testamento, justamente porque não tem a capacidade para os atos da vida civil. Mas não é só isso. O pleno discernimento é no momento da feitura da cédula. Se no momento da feitura da cédula você estava sob efeito de álcool em excesso, sob efeito de drogas em excesso, lícitas ou ilícitas, né, medicamentos, etc., você não tem capacidade para fazer testamento. Se naquele momento, em razão de álcool, em razão de drogas, em razão de uma coação, em razão de qualquer situação, até violenta emoção, como dizem alguns autores, que é mais difícil de conseguir isso no exemplo prático, mas se até por violenta emoção você não tem pleno discernimento, então você, naquele momento, não tem capacidade para fazer testamento. Certo? Então, não se trata apenas da capacidade civil, mas se trata também da capacidade momentânea, da capacidade que você tem naquele momento. Então, se você está, por exemplo, embriagado e faz um testamento, esse testamento é nulo. Nulo. Mesmo que no dia seguinte você fique sóbrio, mesmo que no dia seguinte você examine aquele documento e diga, não, realmente é esse documento que eu gostaria de deixar, mesmo que você queira convalidar o ato, não existe possibilidade de convalidar um testamento nulo. Não existe possibilidade de convalidar um testamento feito sem o pleno discernimento necessário naquela hora. Compreendido isso? Então, para fazer o testamento, você tem que estar no pleno uso das suas faculdades mentais
no momento em que você faz o testamento. Certo? Muito bem. A capacidade para receber, eu já disse que é no momento da morte, e quero dizer mais duas observações ainda antes de terminar essa primeira parte. Dizer que nós temos uma central de testamentos, uma do Estado do Rio Grande do Sul e uma central nacional de testamentos, em que você pode fazer buscas por testamento. Sempre que você tiver que fazer um inventário, você vai atrás do SENSEC. SENSEC é o órgão em que você pesquisa a existência ou não de testamentos a nível nacional. É um sistema federal que você pode fazer buscas de testamento. Hoje, atualmente, em todos os inventários, os juízes estão exigindo a certidão do SENSEC. É uma certidão que custa 70 e poucos reais e se tira pela própria internet, muito fácil, né? Muito simples até, e muito rápida. Então, você tem a Central de Testamentos do Rio Grande do Sul e tem a SENSEC, que é essa Central Nacional de Testamentos, que você vai obter, então, ali a informação se a pessoa fez algum testamento e onde é que está esse testamento. É uma informação que serve 100% para testamentos públicos, 50% para testamentos cerrados e 0% para testamentos particulares. Explico melhor. Todo testamento público vai ser registrado no SENSEC e aí vai dizer que esse testamento foi feito, por exemplo, no 4º tabelionato de notas de Porto Alegre. Aí você vai no 4º tabelionato de notas de Porto Alegre e vai conseguir ali, apresenta a certidão de óbito do testador e vai conseguir uma certidão de traslado daquele testamento. Você vai conseguir a íntegra do testamento num documento oficial do tabelionato, porque eles têm o testamento ali, gravado no livro de testamentos. Por isso que eu digo que para testamento público, ele funciona 100%. Para testamento cerrado, na certidão vai constar que ele fez um testamento cerrado no 4º tabelionato de Porto Alegre. Só que o testamento não fica no 4º tabelionato. A única coisa que tem lá no 4º tabelionato, no nosso exemplo, é que ele fez um testamento cerrado em tal data. Mas a cédula, não. A cédula está com o testador, ou estava com o testador, e você tem que encontrar essa cédula. Então, você tem a informação que ele fez, mas você tem que encontrar a cédula. Se você não encontrar, você não tem nada. Absolutamente nada. Por isso que vale 50%. E não vale nada para o particular, porque o particular não tem registro em nenhuma central de testamentos, nem estadual, nem nacional, porque não tem no particular nenhuma participação de autoridade pública, de tabelião, de qualquer tipo de agente público. Certo? Então, se a pessoa fez um testamento particular, não vai aparecer nessa certidão da Central Nacional ou da Central Estadual de Testamentos. Entendido? Muito bem. Com o testamento em mãos, já tendo falecido o testador, você tem que providenciar, antes do inventário, uma ação de registro de testamento. Com o testamento em mãos, você tem que providenciar uma ação de registro de testamento. Vitor, um testamento público sai em torno de 670 a 800 reais aproximadamente, certo? O particular não tem custo nenhum e o cerrado, às vezes, se cobra até mais do que isso. Embora a gente saiba que são poucos os tabelionatos que fazem testamento cerrado. Tem uma tabela de custas no site do TJ, né? Ali uma tabela de emolumentos dos tabelionatos lá no site TJ,
que explica ali todas as taxas que são cobradas, ou tenta explicar as taxas que são cobradas. Então, você, com o testamento em mãos, você tem que promover, antes do inventário, uma ação de registro de testamento. Para o testamento público, essa ação de registro de testamento servirá para o juiz verificar se o tabelião cumpriu com as exigências legais, atendeu às exigências legais. Só isso, né? E provavelmente vai ter atendido, o tabelionato tem esse cuidado de justamente atender todas as exigências legais. No testamento particular, as testemunhas são chamadas a depor para confirmarem o testamento particular. E das 3 testemunhas, uma, pelo menos, tem que ser encontrada. Então, no testamento particular, as testemunhas vão ser chamadas a depor. E das 3 testemunhas, uma tem que ser encontrada para confirmar aquele testamento. Isso se faz na ação de registro de testamento. E no testamento cerrado, que é um testamento lacrado, aqui tem uma foto do testamento cerrado para vocês verem, né? Ele é lacrado com linha e com cera derretida. A ação de registro de testamento serve para o juiz descrever o estado físico que esse testamento se encontra, descrever como ele recebeu esse testamento, como o juiz recebeu esse testamento, certo? E serve para abrir esses lacres, romper esses lacres e transcrever o seu conteúdo. Então, a ação de registro de testamento, ela é obrigatória, é feita antes do inventário e tem uma finalidade diferente para cada tipo de testamento. Para o público, ele confirma os requisitos legais. No particular, ele ouve testemunhas. E no cerrado, ele verifica as condições de lacre do testamento e também determina a sua abertura, certo? Depois que você promove a ação de registro e confere tudo certinho, vai ser expedida uma certidão de registro do testamento. Essa certidão de registro do testamento, junto com cópia do próprio testamento, que acompanha a certidão, vai ser apresentado no inventário para ser cumprido. Então, o testamento apresentado no inventário deve vir acompanhada da certidão de registro, que é obtida na ação de registro de testamento. A partir do momento que o testamento é registrado, começa a contar o prazo para alegar nulidades do testamento. E esse prazo é de 5 anos a contar do registro para qualquer tipo de alegação de nulidade do testamento.